Boa tarde, gente. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que é muito falado no mês de outubro, que é o Outubro Rosa. É um mês que a gente tenta conscientizar mais as pessoas, tanto mulheres quanto homens, sobre o câncer de mama, né? Quem tiver qualquer pergunta, tá? De qualquer natureza que seja a pergunta, fique à vontade para poder fazê-la. Vou pedir só que seja feito, pode ser via chat, ou pode ser diretamente, tá? Que seja no final da apresentação, tá bom? Mas podem ir mandando no chat se quiserem também, para não perder, para não esquecer a pergunta, sem problema nenhum, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Maria Rita, eu sou enfermeira já há 14 anos, eu tenho bastante experiência e tenho especialização em obstetrícia e ginecologia e tenho muito contato com saúde da mulher, né? Agora aqui no NAS, que eu estou recentemente, eu também continuo tendo contato com saúde da mulher, né? Principalmente na parte materno-infantil. Então, tem muita relação na parte de atenção integral da saúde, a gente também falar, aliás, principalmente falar da parte preventiva, né? E em comemoração ao mês do outubro, né, que é o mês de conscientização do câncer de mama, a gente vai conversar um pouco hoje sobre o autoexame da mama, né? Que para ele ser feito, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente perder o medo de se examinar, perder o medo de se olhar, perder o medo de colocar a mão na gente. Porque ninguém conhece mais o nosso corpo, pelo menos deveria conhecer do que nós mesmos, né? Então, tudo vai partir do princípio de perder o medo de fazer o autoexame, tá? Então, a gente precisa desfazer de algumas crenças limitantes que a gente tem a respeito do exame da mama, né? Do autoexaminar-se, tá? E a gente vai discutir isso aqui nos próximos slides, tá certo? Uhum. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer quem é o nosso inimigo, né? Quando a gente vai lutar contra alguém ou a gente tem que manter uma vigilância contra alguma ameaça, a primeira arma que a gente tem é conhecer. É o conhecimento, é a mais importante de todas, né? Então, vamos conhecer o nosso inimigo comum hoje, tá? Que é o câncer de mama. Ele é o tipo de câncer mais prevalente nas mulheres brasileiras. Ou seja, ele é o tipo de câncer que mais mata mulheres no cenário nacional, tá? Em primeiro lugar, o câncer de mama, seguido pelo câncer coloretal, que é o câncer de intestino e de reto, e depois pelo câncer de colo de útero. Então, ele mata muitas mulheres. Então, a gente tem que tomar muita atenção, tem que redobrar as nossas políticas de cuidado, né? Pessoais e profissionais para o rastreio desse tipo de câncer. 3 em cada 10 mulheres que adoecem, ou seja, 3 em cada 10 mulheres, ou seja, pelo menos um terço, um pouco mais de um terço das mulheres tem relação com os hábitos de vida. Então, a gente não pode se prender só naquela crença de hereditariedade, de herança familiar, de ter muitos casos na família, próximos, né, de linhagem próxima ou distante, e quando eu não tenho, eu relaxar com tudo e com todo o resto, né? Então, a gente cada vez mais tem descoberto que os hábitos de vida impactam diretamente no surgimento, tá? E na evolução do câncer de mama. Então, a gente tem que ter muita atenção com os nossos hábitos de vida. A gente tem que pensar a longo prazo. A gente tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade de pensar a longo prazo. A medicina ocidental tem dificuldade de pensar a longo prazo, né? Porque a gente vem do modelo curativo. A gente tem tentado mudar a cabeça para o modelo preventivo. E o modelo preventivo é, sem dúvida, a chave da qualidade de vida. O diagnóstico precoce, ele garante uma chance de cura altíssima. Cerca de 95% das mulheres
que são diagnosticadas em fase inicial, ou seja, com um tumor com menos de 1 centímetro de diâmetro, tem altíssimas chances de cura. 95% é muita coisa. Então, a gente tem que ter muita percepção de se olhar, de se examinar e de se policiar. Porque quanto mais cedo eu descubro, maiores são as chances de eu me curar, tá? A taxa de mortalidade é alta? Sim, quando o diagnóstico é tardio. Então, a gente não tem que ter medo de diagnóstico. A gente tem que ter medo de diagnóstico tardio. A gente tem que se atentar para quê? Diagnóstico precoce, tá? Porque o precoce salva vidas. Então, se a gente criar o hábito de se monitorar com frequência, a gente consegue descobrir quando tem alguma coisa errada com a gente, né? Pra gente não chegar no ponto de precisar fazer uma mastectomia radical, que impacta tanto na nossa autoimagem, que impacta tanto na nossa autoestima, impacta na nossa vida social, na nossa vida pessoal, na nossa vida sexual, impacta todas as esferas da vida da mulher. Porque, querendo ou não, a mama é a nossa primeira identidade diferencial. Quando você bate o olho num homem e numa mulher, você nota anatomicamente a primeira diferença que salta aos olhos são as mamas. Então, isso mexe muito com a identidade da mulher. Então, para a gente não precisar chegar num ponto de um tumor que poderia ter sido diagnosticado, ter sido encontrado precocemente, né? Você precisar extirpar uma mama inteira, esvaziar uma axila, né? Vamos ter mais carinho com a gente, vamos ter mais cuidado da gente se olhar e se examinar, tá? Sem medo, sem aquela crença limitante de quem procura acha. A gente só acha o que tem que ser encontrado. Se não tiver nada para ser encontrado, não vai ser achado, né? Mas se tá ali um corpo estranho, uma coisa que não te pertence, uma coisa que não faz parte da sua fisiologia, da sua anatomia habitual, tem sim que ser achado para ser investigado e para ser resolvido, tá certo? Olhar para si. Como a gente tem dificuldade de fazer isso, né? Principalmente nós mulheres. Mulher é um ser plural, né, gente? A gente é múltiplas funções e muitas vezes as nossas multifunções são todas ao mesmo tempo. Então, a gente tem tanta facilidade de conseguir cozinhar, atender o celular, vigiar a criança para a criança não cair do carrinho, né? E que hora que a gente olha pra gente, né? Como a gente tem dificuldade de olhar pra gente? É claro que tudo isso tem uma questão social, uma questão sociocultural que vem, né, atrelada a toda a questão de emancipação da mulher, né? Então a gente, entre aspas, paga por isso. O preço que a gente paga pela nossa emancipação de entrar no mercado de trabalho, de tentar competir, né, pelo nosso espaço, a gente paga com isso, né, do não olhar para si, já que você quer um lugar que não é seu, entre aspas, você dê conta de abdicar de si. Mas isso é uma crença limitante, isso é uma coisa errônea, que a gente não deve perpetuar em nós, nem nos nossos filhos, sejam meninos, sejam meninas, tá? Então, precisamos olhar para nós, tá? Primeiro, eu me cuido. Por quê? Para cuidar do outro, eu preciso estar inteiro. Como que eu, profissional da saúde, ou eu, pessoa, ou eu, cuidador de um familiar, né? Ou eu, mãe ou pai, vou conseguir cuidar se eu não estiver inteiro? Se eu não estou inteiro, eu não consigo me doar, né? Então, a gente tem que olhar para si com mais carinho, com mais gentileza. Isso não é egoísmo, tá? Pelo contrário, isso é auto-amor, isso é auto-reconhecimento e auto-valorização, tá certo? Então, a gente tem que começar a pensar assim, eu tenho que me cuidar, porque se eu quero cuidar do próximo, se essa é a minha missão de vida, se esse é o meu trabalho, se eu sou o cuidador na minha casa de um parente, de um familiar que eu amo tanto, né? Seja dos meus filhos, seja dos meus pais, dos meus avós, eu tenho que estar inteiro. E para eu estar inteiro, eu tenho que me vigiar, eu tenho que cuidar da minha saúde, de preferência antes de estar doente, tá? Então a gente precisa se tocar. Mulheres, precisamos nos tocar, tá?
em todos os sentidos, tá certo? Porque a gente começa a se olhar e se tocar e se examinar. Em primeiro lugar, a gente tem que ter autoestima. Não autoestima relacionada à estética, à beleza física, tá? Lógico que isso é importante, isso conta, mas a autoestima no sentido de se valorizar, de se entender como um ser importante, como uma pessoa que merece cuidados, assim como o seu filho, assim como a sua filha, assim como os seus pais, assim como a sua irmã, e por aí vai, tá? Então, autoestima no sentido de ter estima por si, ter cuidado consigo mesma, tá? Então, se eu tenho esse senso de autoestima, de autovalorização, eu vou querer ter o quê? O meu próximo passo é me conhecer, então é o autoconhecimento. E a gente tem que conhecer o nosso corpo. A gente pode até não saber o que tem de errado, mas a gente precisa saber que existe algo errado. E eu só consigo saber algo errado se eu me conheço normal, se eu me conheço sã, tá? Por isso que quem é da área da saúde, né, quem tem uma formação de saúde, seja o psicólogo, seja o médico, o enfermeiro, o nutricionista, educador físico, fonoaudiólogo, sempre a gente aprende primeiro fisiologia para depois aprender patologia. Porque primeiro tem que entender o que é o normal para eu saber quando está anormal. E eu só consigo saber, né, se é glândula, se é displasia, se é cisto, se é um nódulo, se é um corpo estranho, se eu tenho o hábito de tocar minha mama. Se eu não tenho o hábito de fazer autoexame, de me tocar e me examinar, eu não vou saber o que é o que, né? Então, a gente tem que adquirir esse autoconhecimento através de se autoexaminar, tá? Com isso, vem o autocuidado, que é o cuidado dirigido a si próprio. A gente tem que se cuidar, né? Porque para a gente cuidar, a gente precisa estar inteiro. Então, eu tenho que me cuidar, tenho que me policiar, tenho que me vigiar, né? Nem todos os hábitos de vida de uma pessoa são totalmente saudáveis. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha 100% regrada a hábitos de vida saudáveis. Mas a gente tem que tentar ter o máximo possível, né? Até para a gente poder ter uns momentos de descontração, a gente ter os momentos que a gente pode comer alguma coisa que a gente não come no dia a dia, né? Fazer alguma coisa que a gente normalmente não faz, para a gente poder se dar o luxo de ter as exceções. A exceção não pode ser a regra, né? Então, para isso, se eu tenho uma regra, eu consigo me dar ao luxo de ter exceções de vez em quando. Eu não posso viver de exceção e a regra ser uma exceção, tá? Autopriorização. Eu preciso, em alguns momentos da minha vida, analisar o que eu estou fazendo com a minha vida. O que eu estou fazendo comigo, né? Enquanto pessoa, enquanto ser de saúde, e dar prioridade a si. A gente confunde muito se autopriorizar com ser egoísta. São duas coisas completamente diferentes. Porque quando você está sendo egoísta, você está se valorizando em detrimento de uma terceira pessoa. Você se autopriorizar, você está dando valor a si mesmo, sem prejudicar ninguém, tá? Essa é a diferença, tá certo? Então, a gente tem que se autopriorizar. E todas essas coisas juntas, né, elas vão fazer uma mudança no desfecho. E é aí que tá a chave da coisa. Se eu tenho a minha autoestima muito sólida dentro de mim, se eu tenho autoconhecimento em relação ao meu corpo, se eu pratico autocuidado diariamente, se eu autopriorizo a minha saúde, eu tenho mudança no desfecho. Porque só muda desfecho o que é encontrado precocemente. O que não é, infelizmente, não tem como, tá? E o mais importante, gente, se tocar é se examinar, não é diagnosticar. Então, para com esse medo limitante de colocar a mão em você mesma, tá? Encontrei um corpo estranho na minha mama, achei um nódulo. Não toma isso como sentença de morte, por quê? Primeira coisa, se realmente for um tumor maligno, existe tratamento. Hoje em dia, os tratamentos quimioterápicos têm evoluído muito, têm melhorado muito, têm produzido muito menos efeitos colaterais,
tá? Até a questão da paliatividade. A gente vê pacientes em cuidados paliativos, em medicação paliativa há 10, 12 anos, vivendo quase que normalmente, tá? Então, a gente precisa primeiro tirar isso da cabeça. A nossa mão não é uma biópsia, porque só a biópsia fala para nós a natureza de um tumor. Se é um tumor, se é um cisto, se é maligno, se é benigno, tá? Então, tocou, achou, procura o serviço de saúde, procure um médico, para a gente poder partir daí, tá? E não tome já isso como uma sentença de morte, tá? É claro que no primeiro momento bate um desespero, sim, porque a gente é ser humano, né? Se a gente for da área da saúde, a nossa cabeça vai um pouco mais longe ainda, né? Mas respira fundo e bola para frente e vamos encontrar o que está acontecendo de errado para a gente poder resolver, tá? Fechar os olhos não vai resolver, pelo contrário, tá certo? As influências no desenvolvimento e na evolução do câncer de mama, tá? Existem fatores de risco e existem fatores de proteção, tá? Os fatores de risco, eles não são mutáveis, tá certo? Diferente dos fatores de proteção. Os fatores de proteção estão ligados a hábitos de vida. Os hábitos de vida eu posso mudar. Os fatores de risco eu não posso. Então, o que a gente tiver já de fator de risco, a gente tem que pensar 2 vezes no hábito de vida que eu tenho que mudar, né? Porque se eu tenho condições que eu não posso mudar, então vamos mudar o que a gente pode, para a gente melhorar o desfecho, né? Então, fatores de risco, que são os que eu não consigo mudar. Hereditariedade, que é quando eu tenho história familiar de câncer de mama, tá? Ou de ovário, que são 2 tecidos do ponto de vista histológico para manifestação de câncer de mama muito parecidos, tá? Então, quem tem câncer de mama ou de ovário tem risco de ter câncer de mama, tá certo? Casos de câncer de mama ou de ovário na família, acabei de falar, tá? Sexo feminino, isso não tem como a gente mudar, mesmo que seja feita uma cirurgia de reconstrução sexual transgênero, você continua com seus cromossomos XX do mesmo jeito, né? Você pode mudar o fenótipo, que são as características externas, mas você não muda o genótipo, que é a sua identidade genômica, né? Então, os riscos do sexo feminino, eles continuam. Por que existe risco maior no sexo feminino do que no masculino? Não que o homem não tenha câncer de mama. Ele pode ter sim, mas 98% dos cânceres de mama são em mulheres. Por quê? Porque está intimamente ligado com os hormônios femininos. Os cânceres de mama, eles estão muito ligados a estrogênio e progesterona. E o homem produz em quantidade muito menor do que a gente. Então, por isso que o sexo feminino é fator de risco para câncer de mama, tá? Menarca antes dos 12 anos. Então, as mulheres que têm a primeira menstruação antes dos 12 têm mais chances de terem câncer de mama do que as que têm a primeira menstruação depois desse período. Mutações genéticas, que são aqueles genes que a gente já nasce com eles, né, que são principalmente o BCRA1 e 2, que já são mutações genéticas que a gente nasce com elas, algumas mulheres já nascem, então elas já têm uma predisposição bem maior a desenvolver câncer de mama, porque eles são um gatilho de desenvolver esse tipo de neoplasia, tá? Menopausa tardia, as mulheres que têm menopausa muito mais tarde do que a idade habitual. E o avanço da idade também tem risco. Com o passar dos anos, principalmente após os 50, as mulheres têm mais chance de desenvolver câncer de mama do que as mulheres mais jovens, tá? A menarca antes dos 12 anos, a menopausa tardia. Quando eu for falar dos fatores de proteção, eu vou linkar com o outro e vocês vão entender o porquê que tudo isso tem interferência, tá? Obesidade pós-menopausa, já entra nos fatores que eu posso mudar. Então, se eu tô sobrepeso ou se eu tô em critério já de obesidade, vamos repensar nossos hábitos de vida, né? Porque é um critério que pode ser mudado. A obesidade, não só após menopausa, a obesidade em si, tá? Mas principalmente pós-menopausa, tá? Por quê? Porque na menopausa, quando a mulher entra na menopausa,
ela tem menos risco de causa do câncer de mama, tá? Embora o avanço da idade seja um fator de risco. Por quê? Porque ela já não está mais exposta a valores altos na corrente sanguínea de estrogênio e progesterona, principalmente ao estrogênio, tá certo? Só que o estrogênio, ele tem um reservatório natural no nosso corpo, que é no tecido adiposo, ou seja, na nossa gordura corporal. Então, se você tem obesidade, você tem mais acúmulo de gordura no corpo. Então, consequentemente, você tem mais acúmulo de estrogênio. Porque não só o estrogênio, várias substâncias lipossolúveis, tanto hormônios quanto medicamentos, elas são depositadas nas células de gordura. Então, a obesidade, gente, ela está muito além de uma questão estética. Ela está relacionada, sim, com um problema de saúde pública, tá? Porque ela impacta em muitas coisas. Também no câncer de mama, porque ela é um reservatório que a gente tem de estrogênio, que quando cai na corrente sanguínea, o tecido adiposo desprende e vai aumentando a taxa na corrente sanguínea. Então, quanto mais tempo de exposição o meu corpo tem ao estrogênio, principalmente, mas também à progesterona, mais chance de desenvolver câncer de mama eu tenho. O estrogênio em si, sozinho, não causa câncer. Não tem nenhum trabalho científico que fale assim, ele causa, mas que ele aumenta e ele ajuda a proliferar o tumor que já existe, e isso é comprovadamente científico, tá? Então, ele pode não causar, mas que ele acelera o crescimento, e com o crescimento acelerado, a disseminação do tumor, isso é de relevância clínica importantíssima, tá? Tabagismo, não só para o câncer de mama, mas para vários outros tipos de câncer, né? E várias outras coisas não relacionadas ao câncer. Então, tabagismo é uma prática que deve ser desencorajada e descontinuada o mais breve possível. Excesso de álcool também tem relação com câncer de mama. Sedentarismo, né? Porque vira uma cascata. Sedentarismo, obesidade, desregulação hormonal e por aí vai. Exposição à radiação, tanto radiação solar nos horários de pico, tá? Quanto a qualquer tipo de radiação. Profissionais que trabalham em setor de imagem, tá? Radiação iônica, de qualquer tipo que seja, as radiações causam alterações nas nossas células, né? Então, por que a gente fala que a mulher não pode engravidar muito tarde, né? Porque a gente tem prazo de validade dentro do ponto de vista fértil, porque a gente já nasce com um número X de óvulos que a gente vai eliminar na nossa vida. E pensa bem, eu tenho 37 anos, né? Então, os meus óvulos têm 37 anos e mais os 9 meses desde quando eu fui gerada. Então, são 37 anos mais 9 meses que os meus óvulos sofreram radiação. De sol quando eu fui na praia, de sol quando eu fui na piscina, de raio-x que eu fiz, de exposição a N substâncias químicas, né, que a gente faz, bronzeamento artificial também, tá, gente? Então, pensa bem, quanto mais você expõe seu óvulo, mais radiação ele tomou, mais mutação ele teve, então as chances de você ter um bebê com alguma alteração genética é muito grande. Por isso que a gente fala que o ideal é que a gestação, pelo menos a primeira gestação, seja antes dos 30 anos, né? Ou pelo menos antes dos 35 anos, tá certo? E quando a primeira não ter amamentado, isso é muito importante, tá? É fator de risco, tá certo? Porque durante a lactação, os nossos níveis de estrogênio despencam. Por isso que enquanto a mulher está amamentando, é muito difícil ela ter desejo sexual. Lógico que tem toda a questão do cansaço, da adaptação do puerpério, da prolactina, que também inibe a libido da gente, mas também a gente tem um despencar no estrogênio. E esse despencar no estrogênio é efeito protetivo, porque eu não vou estar sob estímulo do estrogênio durante a lactação. E as glândulas mamárias, elas sofrem tanta renovação na lactação que uma célula que podia ser defeituosa, ela é rapidamente substituída, porque a atividade da mama está muito grande por conta da lactação. Então, quanto mais tempo a mulher amamenta, mais ela está protegida, tá? Então, a amamentação é um fator muito importante para proteger a gente de ter câncer de mama, tá?
E quando a primeira gestação é após os 35 anos. Justamente por isso, por tempo de exposição à ação do estrogênio, tá? Lógico, ninguém tem que pensar de tomar inibidor de estrogênio, nada disso, tá? Porque o estrogênio é um hormônio importante para nós, tanto que todas as sintomatologias que as mulheres reclamam no climatério são por conta de baixa de estrogênio. Secura vaginal, dificuldade de libido, ondas de calor, tudo isso tem relação com o estrogênio, tá? Então, o estrogênio é importante pra gente, só que ele também tem um fator de risco, assim como vários outros hormônios no nosso corpo, tá? O que a gente tem que observar? Então, são 10 sinais importantes que a gente tem que se observar, tá? São os 10 clássicos mais importantes, que a mulher não deve ignorar, tá certo? Não fique na dúvida. Encontrando um deles, procure o serviço de saúde, tá certo? Não precisa necessariamente ser o médico, não precisa necessariamente ser o mastologista, não precisa necessariamente ser o ginecologista. Pode procurar um enfermeiro, tá bom? Na UBS mais próxima da sua casa. Pode procurar um profissional de saúde que tiver disponível, que tiver mais conhecimento. Normalmente, ou é um médico ou é um enfermeiro, tá certo? Então, procure alguém, tá? Então, quais são os sinais? Você que está assistindo a palestra, que é um homem também, às vezes, quem percebe o primeiro sinal na mulher pode ser o marido, o namorado, tá? Por quê? Porque vocês são observadores do corpo feminino. Então, às vezes, quem nota o primeiro sinal de diferença são vocês, e vocês têm que contar, têm que falar, tá? Porque às vezes a gente não percebe, tá certo? Primeiro sinal, mudança no tamanho ou no formato da mama, tá? Naturalmente, a gente já tem uma mama um pouco maior do que a outra, mas um aumento súbito, discrepante de uma mama em relação à outra é um sinal de alerta, tá? Saída de líquido pelo mamilo de origem desconhecida. Então, começou a drenar uma secreção sanguinolenta, transparente, translúcida, pelo mamilo, sem você fazer expressão. É um sinal de alerta, tá? E muito importante por sinal. Vermelhidão, ardor, prurido, né, coceira, na pele ou ao redor do mamilo, tá? Não só no mamilo, na areola ou periareola, tá? Igual tá o desenhinho aí. São sinais importantes. Pequenas feridas na mama que surgem do nada, surgem espontaneamente, tá? Não ligada a trauma, não ligada a nada. Afundamento ou retração em uma parte da mama. Então, você olha a mama e você vê que alguma parte dela tá retraída, como se a pele tivesse repuxada para dentro, tá certo? Nódulos ou pequenos caroços internos palpáveis na mama ou na região da axila. Não pode esquecer da axila, gente. A axila está intimamente ligada à mama, tá? Por quê? A mama está muito próxima de uma rede linfática importantíssima que a gente tem na axila, tá certo? Então, toda vez que eu vou fazer autoexame da mama, eu tenho que lembrar da axila, tá? Porque às vezes é um linfonodo próximo de uma área que me informa que tem alguma coisa errada, né? Quando a gente tem amidalite, a gente palpa aqui, a gente não sente uma íngua. Então, por quê? É o nosso sistema imunológico super em atividade avisando pra gente que tem alguma coisa errada. E normalmente são regiões que a gente chama de colutórios próximos. São áreas próximas avisando que tem algum problema ali por perto, tá certo? Veia facilmente observada e crescente, ou seja, uma vascularização na região da mama mais visível, exceto na amamentação e na gestação, tá, gente? Amamentação e gestação, a gente enxerga aquela rede venosa no colo da paciente perfeitamente. Isso é fora da gestação, tá? Percebeu uma rede vascular diferente, normalmente unilateral, tem coisa errada. Vamos investigar, tá bom? Mudança na textura da pele, enrugamento com aspecto de casca de laranja. Inversão ou mudança na posição do formato do mamilo. Então, você nota que um mamilo fica desalinhado com o outro, tá? Ou então o mamilo era para fora, aqui, por exemplo, ó, na mama, tá? O mamilo era protuso, que é o mamilo para fora, que é igual ao da maioria das mulheres, tá certo? E de repente ele retrai, ele vira para dentro
ou ele fica muito plano, tá? Que é no mesmo nível da areola. Isso é sinal de alerta, tá? E dor constante na região da mama ou das axilas. É normal que a gente tenha dor nas mamas em alguns períodos, né? Período menstrual, durante a gestação, né? Durante a lactação, mas salvo essas situações, não é para a mama doer, tá? E a gente tem uma tendência a acostumar com dor e banalizar a dor, tomar analgésico e esquecer, né? A gente não pode, não. Uma dor constante na região da axila ou da mama precisa ser investigada. Então, precisamos criar hábitos, né? Porque quando a gente cria um hábito, ele se torna repetitivo automaticamente e muitas vezes eu já estou fazendo sem nem perceber, né? Igual quando a gente dirige. No começo, a gente para e pensa para dirigir. Parei no cruzamento, eu tenho que pisar na embreagem, pôr primeira, depois eu tenho que acelerar, tirar o pé da embreagem, acelerei, passo segunda e vou, né? Então, depois de um tempo, a gente nem pensa mais. Você já pisou na embreagem, já engrenou a primeira, já parou, tá. Então, é igual um hábito de vida. Se você cria aquele hábito de se examinar e de se olhar todo dia do mês, no dia X, você não vai esquecer, porque o que vira hábito, ele entra no automático, tá? E isso é importante, virar automático. A gente precisa criar hábito, porque o hábito vai definir o nosso futuro, tá? Então, antes a gente falava, né? Sempre depois da menstruação, faça o autoexame. Não precisa ser necessariamente depois da menstruação, tá bom? Escolhe um dia do mês, marca no seu calendário, escolhe um dia X qualquer e faz o exame, o autoexame da mama, todo mês no mesmo dia, tá? A chance de você esquecer é menor. E normalmente, quando você escolhe o mesmo dia, você consegue notar uma diferença melhor quando você se compara exatamente no mesmo dia, tá certo? Porque vai decorrer sempre o mesmo ciclo de tempo de você se autoanalisar. Por que a gente fala que não precisa mais ser após a menstruação? Porque hoje em dia muitas mulheres usam DIU. E as mulheres que usam DIU, elas têm tendência a ter amenorreia. Elas têm tendência a parar de menstruar. Então, se eu fico nessa de sempre após a menstruação, que parâmetro que eu vou ter, né? Então, a mulher que usa o DIU, a tendência dela é parar de menstruar depois de 3, 4 meses de adaptação do DIU. Então, escolhe um dia do mês fixo, né? Marca no calendário, com marca texto, gritante, põe bilhetinho, até uma hora que você não vai precisar se lembrar mais. Você automaticamente vai falar, nossa, hoje é dia 19, hoje é o dia de eu avaliar minha mama, tá? Até virar um hábito. Evitar a automedicação. Esse hábito é tão importante, gente, para tudo na vida, tá? Então, quem nunca na vida, né, pensou assim, nossa, minha amiga tá tomando aquela pílula anticoncepcional, tá sendo ótima para ela. Excelente. Vou tomar também, né? E vai e pega o nome da pílula da amiga, vai na farmácia e compra, porque não precisa ter receita controlada. Eu vou, compro e começo a tomar, né? E se eu não sei se eu tenho ou não um nódulo de mama, né, que é estrogênio dependente ou progesterona dependente, eu começo a automedicação, vou tomando a pílula porque deu certo com a minha amiga, vai dar certo comigo também, né? Ou então compra essa pílula que ela é mais baratinha do que a outra, você vai lá e troca seu anticoncepcional oral e começa a usar, né? E assim, as pílulas, a enorme maioria, são todas derivadas de estrogênio ou derivados do estrogênio, né? E progesterona. Então, se você já tem um nódulo de mama, que é hormônio dependente, ele vai deslanchar, ele vai crescer muito, tá? Então, evitar a automedicação, tá certo? Para você definir o método contraceptivo melhor para você, todo um histórico seu tem que ser avaliado, tá? Pelo seu médico ginecologista ou pelo seu médico de referência. Ele tem que ser avaliado, porque muitas coisas da sua história de vida vão ser analisadas para definir qual é o melhor método para você. Lógico que você também tem que aceitar, né? Você é um ser participativo e ativo. Se você fizer muita questão, não quero usar DIU, quero usar pílula. Ok, vamos encontrar uma pílula dentro do seu histórico que seja melhor para você. Ou se você tiver risco de tromboembolismo, for tabagista, não, infelizmente, pílula não é para você. Você vai ter que optar por alguma outra coisa, né? Então, muitas coisas têm que ser ponderadas pensando na escolha, tá?
Evitar autoexame durante a amamentação, porque a conformação da mama durante a amamentação é completamente diferente, tá? Então, se dê esse descanso durante a amamentação, tá bom? Mulheres com cirurgias de mama não podem esquecer do autoexame. Mesmo que seja uma redução de mama, que você tira muita glândula, muito tecido adiposo, ainda fica glândula lá, tá? E mesmo que você tenha colocado prótese, tem que lembrar de fazer autoexame. Lógico que ele é mais difícil, porque a prótese ocupa a maior extensão da mama, mas você ainda palpa tecido mamário, dependendo da técnica cirúrgica que o cirurgião fez. Então, quem colocou prótese de mama, gente, não está isenta de autoexame, não. Pelo contrário, tem que se avaliar. Sua axila está aí do mesmo jeito, tá bom? As bordas da mama também estão aí do mesmo jeito. Então, tem que se olhar, tá? O autoexame. Então, como que a gente faz o autoexame? Como que é a técnica do autoexame? Primeiro, vamos nos olhar no espelho, de frente para o espelho, né, com a parte de cima exposta, tá? E a gente vai olhar as mamas diretamente antes de levantar os braços. E depois a gente faz a elevação dos braços, igual tá no desenho, tá? Pra gente notar se vai ter alguma retração, alguma mudança, algum desalinhamento de uma mama em relação à outra, tá? Depois eu continuo olhando com os braços abaixados. Depois eu ponho a mão na cintura, tá? Olho, todas essas movimentações musculares que a gente faz são importantes para o deslocamento do tecido mamário, para a gente conseguir ver se tem alguma retração, tá? Inclino o tronco para frente, igual tá no desenho, para ver a mama pendendo, tá? Depois nós vamos para a parte da palpação. A parte de cima foi só a inspeção, ou seja, só olhar, só o visual, tá? Depois a gente vai para a palpação. Então a gente vai fazer o quê? Usar principalmente, gente, ponta dos dedos, que são a parte mais sensível do nosso toque para a gente conseguir definir ou identificar alguma coisa, tá? Então, a gente vai, né, pegar a mama, vamos entender a anatomia da mama, porque tem pessoas, muitas pessoas, gente, que não sabem a diferença de areola, de mamilo, tá? Então, aqui é o corpo da mama, a base da mama, tá certo? Essa parte redondinha aqui, ó, plana, aderida direto na pele, é a areola, tá certo? Em algumas mulheres tem alguns pontinhos mais evidentes do que em outras. São glândulas sebáceas que durante a gestação ficam mais possíveis de serem vistas, tá? Mas são glândulas sebáceas que secretam uma substância para lubrificar o mamilo, tá? E a pontinha, que é o mamilo propriamente dito, tá certo? Então, quando eu vou fazer o autoexame, eu vou fazer o quê? Eu vou palpar a mama com a ponta dos dedos, começo da areola, não esquecer da areola, tá? Para trás. E vou fazendo o movimento de varredura, tá? Sem esquecer a parte de baixo da mama, a lateral, região superior, tá? E assim nós vamos, ó, movimento de varredura com a ponta dos dedos, tá certo? Depois eu posso fazer o quê, ó? Movimentos circulares, tá? Vou palpando os quadrantes todos, fazendo movimento circular, buscando, tá certo? Alguma massa diferente, porque quando é glândula mamária, normalmente a dimensão é menor e ela é bem móvel. Você palpa, você sente ela e ela dança dentro da mama, tá certo? Quando é um cisto, ele é arredondado, bem delimitado e normalmente quando você aperta ele é fofinho, porque todo cisto tem conteúdo líquido dentro dele, ou semilíquido. Então você aperta e sente uma coisa fofa, arredondada, tá? Normalmente quando é um tumor, seja maligno, seja benigno, ele é arredondado e mais endurecido, tá? Ou ovalado, mas ele é mais duro e normalmente ele é fixo. Normalmente ele não é móvel, igual o cisto e igual a glândula mamária, tá? E depois eu faço esse movimento, tá? Circular, passando, deslizando a mão em cima de toda a mama, também fazendo uma varredura. E sem esquecer, gente, da axila, tá? Venho, mão atrás da cabeça, deixo a axila livre, tá certo? E começo palpando, ó, da implantação superior da mama, tá? Aqui. E vou indo na direção da axila.
vou palpando, palpo fundo na minha axila, tá? Toda ela, porque a axila tem nessa rede linfática importante que tem comunicação direta com o tecido mamário, tá certo? Então, seguindo esses passos básicos, faz uma mama, faz na outra, se preferir, faz no banho com sabonete, né, para diminuir o atrito, fica à vontade. Se preferir fazer a seco de frente para o espelho, sem problema nenhum. Com óleo na mão para ajudar, pode fazer também, tá certo? Do jeito que for melhor para você, tá bom? O importante é que faça. Exames periódicos que são importantes para a gente fazer, tá? Acompanhamento anual com um mastologista ou ginecologista, tá? Não precisa necessariamente ser um mastologista. Claro que se você tem uma hereditariedade forte para câncer de mama, ou você tem uma história familiar importante, o ideal é que você tenha, né, encontros anuais com o mastologista. Não tem, tá? Não tem casos de câncer próximo na família, de mama, nem de ovário, tá? Querendo ou não, gente, nós já vamos anualmente no ginecologista, né? Se a gente não vai, a gente deveria, porque a gente tem um preventivo para ser feito todo ano. Então, automaticamente, o nosso ginecologista, ele costuma, né, fazer também o exame da mama na gente, na nossa consulta de rotina, tá? Então, é importante que você vá no seu ginecologista toda vez, pelo menos uma vez ao ano, tá certo? Mamografia de rotina após os 40 anos. Então, no nosso pacotinho básico de manutenção da mulher, né? Porque a nossa manutenção mensal, aliás, a nossa manutenção anual, ela é fixa e vitalícia. Então, entra a partir dos 40 anos a mamografia como exame obrigatório, tá bom? Anualmente, tá? Claro que se você tiver um nódulo de mama que seja benigno, um cisto, alguma outra coisa, que o seu médico julgue que você precisa fazer um controle antes disso, sem problema nenhum, tá? Mas para as pacientes de risco habitual, a partir dos 40 anos, mamografia anual, tá certo? As mulheres que têm prótese de mama têm que fazer mamografia também. É claro que a gente tem que avisar, né, ou então comunicar ao nosso médico para ele acrescentar no pedido do nosso exame, porque ao invés de 4 incidências da mama, vão ser feitas 8, tá? Por conta da prótese. Tá aí no desenho do slide, tá, gente? A prótese de mama bem visível. E olha como que a prótese, ela dificulta enxergar todas as estruturas, né? É claro que a colocação da prótese, a técnica cirúrgica vai influenciar também. A prótese que é colocada no meio do tecido subcutâneo, né? Que normalmente é mulheres que não amamentaram ainda, que decidem, que optam por fazer cirurgia estética antes da lactação, elas normalmente não colocam atrás do músculo, porque elas têm bastante tecido de sustentação. Então, a mama consegue suportar o peso da prótese. Então, normalmente, elas colocam no meio do subcutâneo. Essa é a mais difícil visualização, porque ela vai estar bem no emaranhado das glândulas. Então, dificulta a visualização, tá? Mas, mesmo assim, é importante que seja feito. Vão ser pedidos exames complementares para ela, tá? Já a mulher que coloca a prótese submuscular ou retromuscular, que é quando o cirurgião descola o músculo peitoral maior e coloca a prótese por trás, essa é de melhor visualização. Por quê? Porque a prótese empurra o músculo para frente, né? E não tem contato com o tecido, com as glândulas mamárias e nem com o tecido adiposo. Ele está livre porque a prótese está atrás do músculo. Que a gente tem pele, tecido adiposo com glândula emaranhada, músculo e depois a gente tem o osso, né? Então, a prótese que é submuscular é a que melhor permite visualização na mamografia, tá? Mas é claro que se o radiologista ficou em dúvida, né, achou alguma imagem suspeita que a prótese dificultou, tem a opção de fazer ultrassom complementar ou ressonância magnética, tá? Então, a mulher que tem prótese segue o mesmo padrão, tá certo? Não é porque colocou prótese e tirou excesso de glândula mamária que a gente está livre, não. Pelo contrário, a gente tem que se policiar nisso aí também, tá?
Então, gente, precisamos focar na prevenção. Primeiro, porque a prevenção é o caminho melhor, ela tem menos custo, ela tem menos efeito na nossa vida, né? Social, familiar, sexual, pessoal, e todas as esferas da nossa vida, né? Porque a gente é um ser plural e ela impacta em todas as esferas da nossa vida, né? Então, a gente tem que começar a adotar a prevenção, perder medo, gente. O medo é importante, ele é importante, tá? Porque se não fosse o medo, a gente não estava vivo. O medo, ele, quando ele existe como forma de cautela, de cuidado, tá? Até para a gente não fazer nenhuma bobagem com as pessoas nem com a gente. Até esse ponto, o medo é importante como fator protetivo. A partir do momento que o medo virou um bloqueio na sua vida, você não consegue ir dali para frente por conta do medo, ele te paralisa, ele vira uma prisão para você, tá? Então é esse medo que tem que ser trabalhado. Eu não tenho que ter medo de achar, eu tenho que ter medo de achar tarde, tá certo? Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que prevenir, tá bom? Você é maravilhosa, mas não esqueça o autoexame. Então, assim, quantas mulheres maravilhosas a gente conhece no nosso dia a dia, né? Que se acham super mulheres. Quantas vezes a gente se acha super mulher e esquece da saúde, pula a refeição, não toma água direito, deixa para depois, né? Deixa um monte de coisa para depois. A gente sempre deixa o nosso para depois, para fazer para os outros, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa relação pessoal, né? Então, assim, a gente é maravilhosa. Quantas mulheres são maravilhosas? Muitas. A gente podia passar a tarde inteira aqui citando N mulheres maravilhosas em todas as áreas, né, que a gente pode imaginar. Mas tem uma característica que é mais importante do que ser maravilhosa. É ser única. E cada uma de nós é única. E só isso já é o suficiente para a gente se amar e se cuidar, porque não existe nenhum outro ser no mundo igual a você. Você é única. E ser única é muito mais que ser maravilhosa, né? Porque muitas são maravilhosas, mas muitas não são únicas. Única é só você. Você é um ser singular. E isso é mais do que suficiente de razão para você se amar. E quem se ama se previne, se cuida, tá? Então, só voltando aqui, tinha um slide antes que eu quero mostrar para vocês, muito importante. Aqui, vou passar para vocês rapidinho, tá, gente? Tá dando opção. Uhum. Ai. Peraí, gente, só um minutinho, tá? Vou passar aqui pra gente chegar onde a gente estava. Então, gente, mesmo que, tá, alguma de nós venha um dia, tá, a encontrar um nódulo e que esse nódulo, né, venha a ser maligno depois de uma biópsia, tá? Isso não é uma sentença de morte, tá certo? Isso é um início de um tratamento. Então, por isso a gente tem que rastrear precocemente, tá? Porque existe vida depois do diagnóstico. Existe vida depois de vários diagnósticos. Lógico que no primeiro momento a gente sofre um impacto de ter a consciência de que a gente é uma pessoa igualzinho todas as outras do mundo. É o momento que a gente se sente humano, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente se sente humano igual todo mundo. Mas passado o baque, a gente tem que pensar que existem opções terapêuticas. Que bom que foi um diagnóstico precoce, e é por isso que a gente tem que se policiar no autoexame, perder o medo, desvincular dessas crenças limitantes do quem procura acha, como a gente escuta isso, tá? Então, existe vida, tá, gente? A prova disso tá aí.
uma mulher que teve câncer de mama, mastectomizada, e vivendo um momento pleno de gestação, gerando uma nova vida, que vai poder amamentar, porque ela tem a outra mama, ela pode amamentar o filho dela, né? Então, existe vida sim, mas tem que ter diagnóstico precoce para poder existir vida, tá? Então, era isso que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bacana. Se tiver alguma dúvida, tá jóia. Vou só anotar você. Beleza. Tem sim, tá? Existe como, tem possibilidade de fazer pesquisa de BCRA1 e 2, tá certo? E de mais especificamente ainda de uma outra proteína relacionada à mutação do gene. É um exame de alto custo, assim como qualquer exame de rastreio genético, tá certo? Mas tem como fazer sim. Inclusive, foi o exame que a Angelina Jolie fez, que ela descobriu que ela tinha o BCRA1 e 2, porque a mãe dela morreu de câncer, eu não me lembro se era de mama ou se era de ovário. Ela fez o rastreio, ela descobriu que tinha, que foi o que motivou ela a fazer o esvaziamento da mama e colocar a prótese no lugar. Então, existe sim essa possibilidade, tá? Embora seja um exame de alto custo. Mas se você tem um histórico familiar forte, né, de repente, vale a pena, porque é um investimento, tá certo? Pronto. A segunda. Bom, o fator hereditário, ele é forte, mas ele não é determinante, tá? Você já tem um fator hereditário que você tem sim chance, né? Se você tem histórias de cisto, de mama, porque o cisto, ele é uma formação nodular, mas é de característica benigna, tá? Assim como o tumor benigno. Se você tem história familiar de tumor benigno de mama, ou de tumor maligno, né, que são os carcinomas, você tem chance maior de ter. Então, se você já tem esse fator que você não consegue mudar, porque ele foi dado geneticamente para você, preocupe-se então com os fatores, os hábitos de vida, né, que são os que você pode mudar, tá? Então, quem tem história de tumor benigno também tem chance, tá? Não só maligno, o benigno também e o cisto de mama também, tá? Tem sim, tá? Mesmo que você tenha feito mastectomia radical, tá? Extirpou a mama inteira, mas preservou a axila, se preservou rede axilar, você tem que fazer investigação, tá bom? É importante que você faça investigação sim. Agora, normalmente, quando você passa por uma mastectomia radical, você normalmente faz esvaziamento axilar. Porque quando chega num ponto de precisar de uma cirurgia desse porte, né, mutilatória, de extirpar a mama inteira, de você não conseguir tirar só um quadrante, né? Por exemplo, quando a mulher identifica um nódulo e faz a biópsia, e a biópsia vem assim, adenocarcinoma ductal com bordos comprometidos ou com margens comprometidas, né? Quer dizer o quê? Que o que foi colhido ali não foi delimitado. Então, já tinha ainda mais partes para fora, tá? Então, normalmente, quando é assim,
tira toda a mama, não só o quadrante, dependendo da localização, tá? E esvazia a axila. Por quê? Porque a chance de uma célula cancerígena ter caído já na rede linfática e ter ido dali para espalhar é muito grande. Então, normalmente, quando faz a mastectomia radical, tira a rede axilar também, tá? Mas quando vai fazer reconstrução de mama, eles tendem a preservar a parte axilar, tá? Então, eles fazem a reconstrução de mama e tendem a manter. Então, é importante, sim, que você faça o exame da axila, tá? Ótima pergunta. Olha, ótima pergunta, tá? Tem algumas situações que você pode ter um distúrbio hormonal de produzir muita prolactina. Prolactina é o hormônio que secreta leite, tá? Você pode ter um distúrbio hormonal de produzir muita prolactina e você começar a soltar galactorreia, que a gente fala, que é leite da mama. Então, vai sair uma secreção esbranquiçada, translúcida da sua mama, e você não tá gestante, você não tá amamentando, tá? Mas por uma desregulação de prolactina, você começou a secretar, tá? Não é câncer, é um distúrbio hormonal. Você vai no endócrino, investigar a causa, corrigir, vai parar de sair, tá? Por exemplo, saiu uma secreção vermelho acastanhada do mamilo. É um sinal preocupante? É. Mas pode ser só um conteúdo cístico. Porque o cisto, ele é formado numa parte muito próxima do ducto. Você tem a glândula, tá? Que tem os ácinos ali, que é onde vai produzir o leite. E depois você tem um ducto, que é um canudinho, que vai desembocar no mamilo, que é onde o leite vai sair, tá? Normalmente os cistos se formam entre o emaranhado de glândulas e a ponta do ducto. E eles são uma coleção de líquido que ficou ali dentro, porque obstruiu aquele canal, ele foi enchendo e virou um cisto, uma coleção circular com conteúdo ali dentro dele, que é secretado, assim, da própria parede do cisto, que normalmente são produtos do sangue. Então, vai ter essa coloração vermelho acastanhado. Então, às vezes, o cisto rompe e, como ele tem contato com o ducto, ele vai ejetar no mamilo, tá? Então, às vezes, foi só um cisto mamário que se rompeu e saiu, tá? Mas, às vezes, pode ser, sim, um sinal de câncer. Então, saiu secreção antes de sair por aí arrancando cabelo, já pensando nas piores hipóteses, vai investigar. Porque outras causas podem acontecer de você soltar secreção pelo mamilo, tá? As mais comuns são esse excesso de prolactina, né? E um cisto que se rompeu e extravasou, tá? Tem sim, tá? Derivados da soja, depois a Catiane me corrija se eu estiver errada, tá? Derivados da soja, eles têm uma substância bioidêntica com o hormônio. Tanto que algumas mulheres que estão em terapia de reposição hormonal, na menopausa, no climatério, por conta dos sintomas, elas fazem muito uso de algumas coisas à base de soja, alimentação à base de soja, tá? Então, assim, as mulheres que têm risco, né, elas devem evitar esse tipo de alimentação, porque a soja, ela tem uma substância, assim, que a gente fala que ela é bioidêntica com os hormônios femininos, tá? Então, soja, grão de bico, algumas leguminosas dessa família, elas podem sim, tá? Ter uma estimulação de semelhante
com o estrogênio e acaba ligando no receptor do tumor, que é o receptor de estrogênio ou de progesterona, tá? Então, a dieta é importante, muito importante. Maria Rita, a Shirley está perguntando se tem uma... Não. Basta ter mama e menstruar, porque normalmente são duas coisas que casam, né? A gente começar a ter menstruação e já ter uma glândula mamária um pouquinho mais desenvolvida, tá certo? Às vezes até a menina já tem um pouco mais de glândula mamária, mas ainda não menstruou. Então, a partir do momento que você tem glândula mamária já mais evidente na menina, e as meninas cada vez têm menstruado mais cedo, a gente vê crianças de 9 anos já tendo menarca, né? Então, isso tudo também vem de muito hormônio na alimentação, agrotóxico e etc, né? Então, bastou ter tecido mamário mais volumoso, é sinal que você está produzindo estrogênio, tá? Porque a mama desenvolve na menina por conta de secreção de estrogênio pelo ovário, tá? Aumentou a produção, já vai começando a menina a ter, né, protusão da mama, já vai começando a aparecer o peito e tudo mais. Então, você pode saber que tem estrogênio. Então, ela já está sofrendo a ação do estrogênio na mama. Então, já tem mama, pode começar o autoexame. Quanto mais cedo a gente incentivar nossas meninas, nossas filhas, melhor, porque já vai criando nelas essa cultura, tá? Pode sim, tá? Respondendo primeiro a última pergunta. Homens podem ter câncer de mama, tá bom? Porque eles têm tecido mamário e eles têm estrogênio. Só que eles têm estrogênio em quantidades muito pequenas, assim como nós temos testosterona em quantidades muito pequenas também, né? Então, a gente tem testosterona em pequena quantidade porque a gente não tem testículo para secretar testosterona, mas a gente tem a glândula suprarrenal que tem uma parte, uma camada da glândula suprarrenal que secreta a nossa testosterona, né? E no homem, ele tem também uma secreção pequena de estrogênio, mas tem. Então, se ele tiver uma desregulação hormonal que faça ele secretar mais estrogênio, ele tem risco sim de ter câncer de mama. Tem pouquíssimos casos de câncer de mama em homens, mas existe, tá? Existe sim. A gente não pode achar que eles são isentos desse risco, porque eles não estão. Quanto ao vínculo familiar, né, a linearidade, a gente fala que, assim, as chances maiores da gente ter câncer de qualquer coisa que seja ligado à hereditariedade são nos laços de primeira linha, que a gente fala, tá? Por exemplo, irmãs, mães e avós, tá? E as tias. As tias vêm por último, tá? Então, as primas são menos. Mas as mais importantes, irmãs, mães e avós, tá? Para esse tipo de câncer. Então, essas três linearidades na hereditariedade são as mais fortes, as mais importantes, que a gente tem que se preocupar mais, tá? Gente, muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme falar, conversar com vocês, estar aqui dividindo tudo isso, viu? Se ficou alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta pessoalmente, ou tiver dificuldade de fazer o autoexame, quiser aprender como faz, é só vir aqui no NAS, só me procurar, tá bom? Eu ensino, eu faço junto, tá? Sem o menor problema, vai ser o maior prazer. Eu agradeço demais, foi uma honra a presença de todos vocês que dispuseram do seu tempo, tá bom? Estando em casa, trabalhando, de folga. Agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigada, tá? Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Maria Rita. Obrigada, Nais. Foi um prazer enorme, viu? Valeu. Muito bom. Bom final de semana para todas, para todos.